E aí, pessoal, continuando então a nossa aula aí passada, ainda falando sobre a administração pública. Hoje a gente vai falar um pouquinho então, conforme combinado, sobre a remuneração dos servidores públicos. É uma temática que é complicada, na própria jurisprudência existem julgados num e no outro sentido. A questão da emenda constitucional de 2003, que alterou algumas coisas relativas à questão do funcionalismo público, a questão aí da remuneração. Diz o inciso 11 da Constituição Federal, artigo 37, que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração, vejam só, direta, autárquica e fundacional de todos os poderes, União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo também, pessoal, vejam só, e dos demais agentes políticos. Então entra tudo praticamente, toda a administração pública direta, autárquica e fundacional. E na sequência diz o texto: e os proventos, pensões e outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, vejam só o texto constitucional, percebidos então cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais, hein? E antes da emenda constitucional, vamos dar uma olhada, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, quer dizer, engloba tudo, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então vejam os senhores aqui, os ministros do STF, tá? Não pode qualquer subsídio ou vencimento nesse país exceder ao subsídio mensal do que ganha aí os ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, mas quanto que é esse valor? Pessoal, até um tempo atrás aí, esse valor estava por volta de R$33 mil, né? É o quanto que vocês, por exemplo, devem ganhar aí mensalmente. Estou brincando, brincadeira à parte, mas vejam só, eles receberam, por votação, evidentemente, da Câmara, do Congresso, houve um aumento dos seus subsídios. Hoje, 2017, esse valor perfaz R$39.200 por mês. Então ninguém no Brasil, ocupantes de cargo, emprego, função pública, seja na administração direta, União, Estado, Distrito Federal, municípios, distrito, né? Ou indireta, autarquias federais, estaduais, municipais, ou nas estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista, ninguém poderá hoje exceder ao subsídio aos vencimentos desse valor. Não pode haver a superação desse valor aí hoje no Brasil. Continua o texto constitucional, estou lendo ainda o inciso 11, aplicando-se então como limite, aí vem uma outra regrinha que trouxe a emenda, limite nos municípios, e aí vai escalonando. Quer dizer, na estrutura federal, STF, ministros do STF. Nos municípios, o subsídio do prefeito. E nos estados do Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. O subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito, evidentemente, do Poder Legislativo. Vejam só. E na questão do judiciário, o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado aí a 90,25%, tá? 90 inteiros, diz o texto constitucional, e 25 centésimos por cento subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, no âmbito do Poder Judiciário, ok? Aplicado esse limite, então, aos membros do Ministério Público, aos procuradores e
defensores públicos. É isso que eu queria falar para vocês. Agora, um pouquinho de jurisprudência e análise aí de uma prova da OAB sobre essa temática. Aguardem um minutinho. Bom, galera, então segue aí a jurisprudência e súmulas do STF, sempre relativas ao artigo sob nosso comentário. Vejam só, registra-se então que a norma prevista no artigo 3711 da Constituição Federal, com redação da emenda 41 de 2003, ela é autoaplicável. Lembra lá das nossas aulas das normas de eficácia plena, contida, limitada? Nesse caso, ela tem eficácia plena, autoaplicável. Não necessita de outras normas para que ela atinja a sua eficácia constitucional. Está no RE 372-369, agravo regimental, aí, relator, o voto do relator ministro Gilmar Mendes. Esse julgado que eu trouxe para vocês é de 2012. Outro, remuneração teto, pessoal aí das sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, empresas públicas, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Artigo 3711 da CF, a equiparação de salário básico a vencimento básico na Lei 8852 de 94 compatibiliza-se com a limitação remuneratória estabelecida pelo artigo 3711 da Constituição Federal, que, segundo precedência dessa Corte, estende-se ao pessoal de sociedades de economia mista e empresas públicas. Relator ministro Gilmar Galvão é de 94, mas existem outros aí julgados que eu trouxe para vocês. É que não dá para a gente colocar tudo nesses vídeos de 10 minutos, mas para que vocês saibam que existe aí essa questão após 2003 da questão realmente de limitação referentemente ao teto remuneratório. Outro, teto salarial, empregado de sociedade de economia mista, submissão aos limites estabelecidos pelo artigo 3711 da Constituição Federal, precedentes do plenário. Os empregados das sociedades de economia mista estão, galera, submetidos ao teto salarial, determinado pelo artigo 3711 da Constituição Federal. Ainda antes da entrada em vigor da emenda constitucional 19 de 98, que foi aquela emenda da reforma da administração pública. Aí, 58.311, agravo regimental, relator ministro César Peluso, julgamento aí já mais recente, de 2008. E o outro que eu trouxe para vocês é o RS 572.143, relator ministro Ricardo Lewandowski. Esse julgado é de fevereiro de 2011. Outro aí, rapidinho, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que, após a emenda constitucional de 2003, as vantagens pessoais de qualquer espécie devem ser incluídas no redutor do teto remuneratório, previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, RE 464-876, agravo regimental, relatora ministra Carmen Lúcia. Esses julgados aí são de 2008 e 2009. Vejam, senhores, nós temos também outros julgados no sentido contrário, né? São julgados que vão em contra, dizendo aí, basicamente, só para vocês saberem, que o teto remuneratório não atingiria aí, vantagens pessoais no sentido de direito adquirido e tal. Mas é minoria aí, e o que tem se pacificado aí no STF é que ninguém hoje pode exceder ao teto remuneratório aí do artigo 37, inciso 11. Súmula do STF 682 do STF, não ofende a Constituição Federal, correção monetária no pagamento com atraso de vencimento de servidores públicos. E por fim, questão da OAB, galera. Vamos lá. Concurso OAB CESP 2008, nós adaptamos para vocês aí. Direito administrativo, com referência ao regime de remuneração dos agentes públicos por meio de subsídios, assinale aí a opção correta. Nesse caso aqui eu vou deixar para vocês verificarem se está certa ou errada aqui. A questão B. A remuneração e os subsídios dos ocupantes dos cargos, funções, empregos públicos da administração direta, autárquica, fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, municípios e dos detentores do mandato eletivo e demais agentes políticos e proventos e pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não podem exceder o subsídio mensal de quem, pessoal? Em espécie do presidente da República. Qual será a resposta? Será que é isso? Não, gabarito errado. Ministros do STF, conforme já vimos. Obrigado e até o próximo vídeo.